Estamos ao vivo, podem começar. Tá bom, obrigado. Boa noite, gente. Vamos começar mais uma edição do nosso programa da Escola Superior de Advocacia da Bahia, nossa ESA da Bahia, tão bem conduzida aí por nossa querida amiga, a professora Thais, a quem agradeço mais uma vez. Estamos aqui já desde maio, né, que a gente começou esses eventos que são colocando o processo em prática, sempre com dois grandes convidados. Queria agradecer a todo mundo que nos assiste. Eu tenho novidades, inclusive, para o próximo programa. Teremos aí um sorteio para o próximo programa, então quem estiver nos assistindo, fica acompanhando, que eu, ao longo aí da transmissão, vou dizer como é que vai funcionar. Hoje, nós estamos recebendo aqui, como sempre, dois grandes professores de processo civil, de renome nacional, de vasto conhecimento, de profundo conhecimento jurídico. Estamos recebendo aqui, de um lado, Elias Marques de Medeiros Neto. Elias, amigo, seja bem-vindo à ESA da Bahia, ainda que virtualmente, se sinta acolhido pela Bahia. Você já esteve aqui, já estivemos presentes uma vez, Sim. Lá acho que foi na pós da Universidade Católica. Sim. É um prazer voltar a vê-lo, ainda que virtualmente. Elias, a gente vai falar sobre negócios processuais. E temos também nosso baiano, gaúcho, brasiliense, posso dizer assim, Paulo? Pode, certíssimo. Porque Paulo é baiano, né? Estudou, fez a graduação, inclusive, na Católica, não foi? Você foi meu primeiro monitor, Adonis. Isso. Ó, a long time ago. E aí depois, Paulo foi estudar no Rio Grande do Sul, fez mestrado, não foi? Fez doutorado lá no Rio Grande do Sul. Depois foi para Brasília, onde ele atua atualmente, na Isso. PGFN, aí junto ao STF. Então, é um prazer tê-lo de volta. E depois você voltou para cá também para fazer o pós-doc, né? Isso. Concluí o doutorado lá, aí o Fred me convidou para fazer o pós-doutorado na UFBA, né? E aí eu concluí também já. Pois é. Então, sinta-se acolhido em mais uma de suas voltas à Bahia. Tá joia? Obrigado pelo convite. Nós conversamos aqui e Elias vai começar falando. Elias Marques de Medeiros Neto, gente, é pós-doutor pelas universidades de Lisboa e de Coimbra. Tem 2 pós-doutorados, né, Elias? Então, São 2. Depois explica aí para a gente como é que foi essa experiência, porque é bacana a gente explicar. Porque aqui é um programa sobre o processo, sobre a prática do processo, mas é interessante a gente explicar a trajetória de cada um, como foi a experiência aí nas universidades fora do país, né? E é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, tem uma atuação muito marcante como diretor executivo jurídico, né? Ele está na Rumo SA hoje, que está na Rumo Sociedade Anônima, mas já passou também por outras empresas, né? E é professor de processo. Então, passar a palavra para você, seja muito bem-vindo à ESA da Bahia. Vai falar aí sobre negócios processuais, mas fale um pouquinho do seu pós-doutorado fora, como foi a experiência, para as pessoas ouvirem também como foi a sua trajetória. Seja bem-vindo, a palavra está com você. Tá ótimo, muito obrigado, professor Adonias, é sempre uma honra, né, uma verdadeira sumidade do processo civil no estado da Bahia, é extremamente conhecido, muito obrigado pelo gentil convite, pela gentil lembrança do meu nome, cumprimento também o professor Paulo Mendes, também muito famoso, é uma satisfação estar aqui, aumenta a responsabilidade de falar antes dele, porque na verdade os senhores ouvirão na ordem, né? A pessoa mais júnior, né? Mais estreante, né? E aí depois vem que, afinal de contas, é ele quem decide, né? Ele está justamente lá dentro do Poder Judiciário, né? Então aqui são só elucubrações, né? E, enfim, alegações para que depois venha a decisão. O tema que ficou aqui para nós debatermos é sobre convenções processuais, mas atendendo ao pedido do professor Adonias, é claro, quer dizer, fica aqui uma dica, né? Existem diversos programas de pós-doutorado em universidades europeias que não exigem necessariamente a permanência física por muitos meses nas faculdades, né? Eu tive a sorte de ser acolhido pela professora Paula Costa e Silva,
num programa de pós-doutorado na Universidade de Lisboa por 1 ano. Foi possível ir em 3 vezes, né, e obviamente ficar lá por um determinado período, fazendo estudos. A biblioteca da universidade é ótima. O professor Fred Didier, inclusive, foi um dos primeiros pós-doutorandos, também foi orientado pela professora Paula Costa Silva. O professor Fred tem uma obra muito, muito interessante sobre o princípio da cooperação, sobre a ótica do direito processual português. Sem dúvida é uma obra que merece atenção, uma obra muito boa, e aqui fica inclusive uma fofoca, né? Quando eu fui perguntar para a professora Paula Costa Silva como deveria ser o meu trabalho final, o que ela me disse foi: leia o trabalho final do professor Fred Didier, e tente fazer algo parecido. Então, quer dizer, ela na verdade virou fã daquele trabalho final, e aquilo sem dúvida foi um norte para mim, para eu concluir o meu pós-doc. Nesse primeiro pós-doc, eu estudei o procedimento extrajudicial para executivo português, né? O sistema processual português passou por etapas de desjudicialização. Ocorreu uma desjudicialização parcial, foi um movimento que aconteceu em 2013, depois teve uma outra reforma em 2008, posteriormente que culminou, né, com o CPC 13, e em 2014 veio uma lei muito interessante, que é a lei do PEPEX, do procedimento extrajudicial pré-executivo, e esse procedimento ele visa a busca antecipada de bens do devedor antes mesmo de se iniciar um procedimento de cobrança, né, antes de se iniciar aqueles atos de execução. Então, o credor, ele através desse procedimento, ele tem a possibilidade de procurar bens do devedor, até para que ele já saiba onde estão os bens que seriam possíveis de futura constrição. É um procedimento extremamente interessante, eu acho que pode ser uma inspiração aqui para o processo civil nacional. E o meu segundo pós-doc foi na Universidade de Coimbra, através de um programa de pós-doutoramento muito focado. Esse é muito bem institucionalizado, acredito que eles já estão no 8º ou no 9º ano. É um programa do IU Gentium Conibrai, né? Eles são muito focados nos estudos de direitos humanos. Esse é um programa que dura 1 ano, você tem que ir, ficar 1 semana ouvindo seminários e aprofundando seus estudos. Depois você volta para a universidade quantas vezes você quiser. Eu tive a felicidade de ser convidado pela professora Maria José Capello, que também é muito conhecida aqui pelos brasileiros, para dar uma aula no curso de doutorado da Universidade de Coimbra. Foi um dos momentos mais interessantes da minha carreira acadêmica, quer dizer, entrar naquela faculdade do século XIII, e dar uma aula de pós-graduação estricto sensu para doutorandos, e foi justamente sobre negócios processuais, à luz do princípio da cooperação, muito interessante. Ela foi muito gentil comigo em ter me convidado para aquela aula, e ali o meu estudo foi um estudo muito voltado para os limites do 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, como é que se garantiria uma leitura constitucional das medidas executivas atípicas. Então foram 2 programas que eu diria que exigem uma presença parcial, são programas acessíveis, vale a pena pesquisar. E eu estou no meu 3º pós-doc agora, na Universidade de Salamanca, né? Então, na verdade, estou iniciando estudos. Era para ter ido em julho, né, onde esse é um programa que exige 10 dias de permanência ali, né, sobre diversos temas. Aí tem aula mesmo, né, são professores da faculdade que dão aula sobre diversos temas voltados a direitos sociais, e posteriormente você volta para uma banca. Essa é uma banca que é composta por 3 professores da faculdade. É um programa bem interessante, ele é ligado ao Instituto Universitário do Rio de Janeiro. E eu pretendo estudar algo ali, estou desenhando ainda, mas pretendo fazer uma defesa sobre proibição da prova ilícita, né, que é o meu tema de mestrado. Quer dizer, eu revisitaria o tema, olharia para o direito probatório espanhol, né, ou algo voltado a limites de defesa na execução. Eu ainda estou me decidindo, era para eu ter me decidido em julho, mas com esse ambiente todo, eu acabei não indo e não tendo a possibilidade de conversar com o meu orientador. Mas fica a dica, são na verdade experiências incríveis. Eu acho que vale a pena, né? Fica uma dica muito boa. Pode falar. Essa experiência da gente estudar fora, sobretudo nas universidades europeias, nos dá uma noção de historicidade completamente diferente. A gente vê que nós somos um país novo ainda, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar
fazer um estágio doutoral na Universidade de Lisboa e depois de fazer um período de estudo já depois do doutorado concluído na Universidade de Graz, na Áustria. E aí Puxa, eu lembro que a gente, que quando eu ia acessar a biblioteca, tinham livros que eram históricos, mas históricos mesmo, assim, que sim. a gente só tem acesso ao livro porque o livro, o exemplar que está ali é o exemplar original que foi o primeiro exemplar de não sei quando, e que às vezes a data é anterior à data, digamos assim, do descobrimento do Brasil, é antes de 1500, né? E aí você pegar, Exato. manusear aquilo ali. Não, e a infraestrutura, né? Assim, as bibliotecas se interligam, E, então, de repente, você faz uma pesquisa e acha um livro interessante, esse livro está acessível numa universidade da Alemanha, você faz a requisição de Portugal e o livro vem, né? Então, esse tipo de interconexão entre as faculdades europeias é algo digno de nota. E vale a experiência, né? Eu acredito que só o fato de você estar respirando um pouco ares que são internacionais, né, que podem contribuir, inclusive, para o seu sistema, para a sua reflexão sobre o que fazer de forma diferente no Brasil, é algo que vale, eu acredito. Ainda que seja um pós-doc tempo parcial, vamos dizer assim. Apesar que agora a Universidade de Lisboa ela exige uma presença física de 6 meses lá, né? Ela está ficando um pouco mais restritiva. Quer dizer, na minha época não exigia, né? Eu consegui fazer sem isso. Mas a de Coimbra ainda não. A de Coimbra, de Salamanca, né? São essas que exigem semanas lá. É um pouco menos. Mas, enfim, introduzindo aqui ao tema, é um tema muito interessante na minha visão, né, o tema das convenções processuais, na parte das convenções atípicas, que são aquelas previstas no artigo 190 do CPC, usaria dizer que aí está a grande novidade, que o CPC 15 trouxe, né, as convenções típicas, aquelas que de alguma forma já delimitam o espaço que pode ser convencionado entre as partes, no próprio artigo, elas não trazem necessariamente uma novidade, o CPC de 73 já previa essas convenções típicas e nós vamos falar sobre algumas delas apenas, justamente para que se possa notar que não se trata aqui de uma grande novidade, né? Por que eu escolhi esse tema? E aí explicando, né, quando o professor Adonias me convidou, olha, traz alguma coisa prática, alguma coisa que realmente você consiga falar para o advogado, que vale a pena olhar para um determinado instituto e ver como ele está sendo aplicado, eu resolvi trazer isso porque houve, principalmente, quando do início de vigência do código, uma grande dúvida, né? A dúvida se nós estávamos debatendo sobre algo que era muito bonito do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, do ponto de vista de ciência processual, que não seria aplicado, né? Eu me lembro, inclusive, de um momento em que eu estive, quando da vigência do código, inclusive, o código tão logo passou a vigir, eu estava pegando um voo com o professor Cândido Rangel Dinamarco para Brasília, né? E conversamos um pouquinho sobre o Código de Processo Civil, tive a felicidade de encontrar com ele aquele dia, e havia realmente essa dúvida, mas será que eles serão aplicados? Ele até me perguntou quantas convenções processuais sobre a dinamização do ônus da prova você viu no Código de 73, né? Quantos contratos você viu sobre isso? Quer dizer, nenhum. Então vinha realmente aquela dúvida, olha, será que na verdade existe, enfim, aplicação prática para isso? E eu procurei aqui trazer para vocês alguns julgados e alguns exemplos de como eu estou aplicando os negócios processuais, inclusive para que, enfim, haja aqui um incentivo ao uso dos mesmos. Eu acredito que eles podem contribuir para a efetividade processual. Mas o que se entende por convenção processual, por negócio processual, né? O professor Antônio de Passo Cabral é uma grande dica aqui de leitura que eu dou, ele tem uma das obras mais completas sobre o tema, é um dos maiores estudiosos sobre o assunto, e ele define justamente que se trata daquele acordo que é realizado antes ou durante o processo, sem a necessidade de nenhuma intermediação, de outro sujeito, e que determinam a criação, modificação e extinção de situações jurídicas processuais, ou alteram o procedimento. A professora Teresa Arruda Alvim, ela também vai na linha, né, justamente de usar o negócio processual atípico, que é aquele previsto no artigo 190, justamente como sendo, ela define, né, como sendo aquele que trata de aspectos procedimentais da ação judicial, que porventura, né, mantenham entre si
as partes, né? Então, são assim, são negócios que, na verdade, eles são convencionados com relação às regras, aos ônus, aos deveres, né, que são atribuíveis às partes e que são referentes, mal ou bem, ao seu comportamento durante o processo. Eles podem ser típicos ou atípicos, né? Os típicos, e aí são exemplos que já existiam no CPC de 73, são basicamente aqueles que tratam da suspensão convencional do processo, isso já existia antes, distribuição convencional do ônus da prova, isso também já existia antes, era o parágrafo 3º do artigo 333, eleição de foro na competência relativa, o antigo artigo 111. Então, na verdade, são aqueles casos onde você, através do artigo, da leitura do artigo do Código de Processo Civil, já é possível identificar o efeito, o que você pode verdadeiramente convencionar. O Código de Processo Civil de 2015 traz também a possibilidade da suspensão convencional do processo, a distribuição dinâmica do ônus da prova de forma convencional, que é o que está no artigo 373, parágrafo 3º hoje, a eleição de foro também de forma consensual. Essas são hipóteses, né, que mal ou bem foram transportadas do CPC de 73 para o CPC 15. E a eleição consensual do perito é uma novidade interessante, isso está no artigo 471, né, e hoje, mal ou bem, é um negócio processual que eu incentivo, né, justamente quando eu tenho essa possibilidade, essa abertura numa mesa de negociação, justamente quando estamos tratando ali das regras de futuro procedimento, né, dentro de um contrato. E os negócios atípicos, eles estão previstos no artigo 190, e esse sim seria uma grande novidade do CPC 15. Ele apenas exige partes plenamente capazes e direitos que admitam composição. E quando ele fala sobre qual é o seu campo de atuação, ele diz, bom, as partes podem negociar sobre procedimento, ou nos poderes, faculdades e deveres processuais, né, regras do processo. E aí entra a dúvida, né, sobre o que, então? Exatamente quais são as hipóteses de aplicação. E aí, nós temos que olhar as diferentes doutrinas. Obviamente, não existe um consenso sobre a forma de aplicar o artigo 190. Então, a professora Teresa Arruda Alvim traz exemplos como limites de manifestações, as partes escrevendo no contrato, né, que em um determinado procedimento elas poderão, enfim, peticionar determinadas vezes, né, estipular a impossibilidade de existir esta ou aquela modalidade probatória, prazos mais exíguos que os legais. O professor Fred Didier, ele já traz exemplos talvez até extremamente criativos, né? Como, por exemplo, o negócio processual sobre instância única. Então, quer dizer, as partes escrevem no processo que não haverá recurso escrevem no contrato que não haverá recursos contra as decisões de um magistrado, por exemplo. Ampliação ou redução de prazos, superação de preclusão, impenhorabilidade de um determinado bem, substituição de bem penhorado, rateio de despesas processuais, não promoção de execução provisória, acordo para que uma determinada prova não possa ser produzida, né, ela vai ser considerada ilícita, né? Então, são diversos exemplos que ele traz, são exemplos extremamente interessantes, né, e alguns deles, inclusive, já são objeto de negociações nos contratos em que eu venho atuando. Eu vou dar exemplos disso aqui hoje, né? Eles podem ser celebrados antes ou durante o procedimento judicial, e o professor Flávio Luiz Yarchow destaca a importância de se adotar a modalidade escrita, né? Esses negócios não poderiam ser orais, né? Eles precisam ser escritos. E a participação do juiz? Essa é uma pergunta. O juiz tem que ser parte do negócio processual ou ele faz o controle a posteriori, né? Quando ele se depara com a cláusula de negociação justamente no decorrer de um procedimento. Para a professora Teresa Arruda Alvim, esse controle ele pode se dar de ofício a requerimento da parte, mas depois. Então, quer dizer, o negócio processual é celebrado entre as partes, entre elas aquilo já é um parâmetro de conduta, e o magistrado, em casos de nulidade, ele interfere, né? E esses casos de nulidade, nos casos em específico previstos no parágrafo único do artigo 190, são situações onde você não tem partes plenamente capazes, onde você não tem um direito que permita a autocomposição, podem ser situações em que o negócio processual tenha sido inserido num contrato de adesão e isso possa gerar manifesta vulnerabilidade para uma das partes. Não é porque o contrato é de adesão, você não pode prever o negócio processual atípico,
né? Na verdade, tem que haver a demonstração de que esse negócio processual ele está gerando uma manifesta vulnerabilidade para uma das partes envolvidas. O professor Fred também vai nessa linha, né, justamente destacando que o juiz ele pode se recusar a aplicar o negócio processual, atípico em especial, nas hipóteses estritamente previstas no artigo 190. E a tortura que vive a doutrina, né? Bom, então eu tenho um negócio processual atípico, uma convenção que é permitida no artigo 190, eu não tenho, ao contrário do que acontece com os negócios processuais típicos, um campo delimitado sobre o que pode ser negociado. Então, quais são os limites? E aí, de novo, a doutrina ela não é uníssona nesse aspecto, né? Existem diversas posições. E nós vamos construindo aqui alguma interpretação através de exemplos, né? A professora Teresa Rudalvin destaca justamente que o que não poderia ser negociado são os deveres absolutos das partes, aquilo que está no artigo 7778 do Código, não motivação de decisões judiciais e não cumprimento de decisões judiciais. O professor Cássio Scapinella, ele já tem uma visão muito publicista do processo, né? Então ele entende que todas as normas de ordem pública, normas congentes, não podem ser objeto da negociação processual. Exemplo, deveres e poderes do juiz não poderia ser objeto de negociação processual. Força probante dos meios de prova, né, também não podem ser objeto de negociação processual. Pressupostos processuais, hipótese de tutela provisória, formas e técnicas de execução, coisa julgada, ação rescisória, números e hipóteses de recursos. O professor Fred, né, ele destaca, olha, não pode ser objeto de negociação casos de competência absoluta, aquelas competências em razão da matéria, da função e da pessoa, taxatividade e cabimento de recursos e regra processual de proteção a direito indisponível. O professor Humberto Teodoro Júnior, numa visão muito clássica, né, ele já diz que a iniciativa de prova do juiz, os poderes instrutórios, eles não vão poder ser objeto de negociação processual. Por quê? Compete ao juiz, na verdade, na linha do que está previsto no artigo 370, determinar provas de ofício. Ele tem essa possibilidade. Então, as partes não poderiam amarrar o juiz, né, e prever numa negociação processual que o juiz não poderá determinar a produção de determinada prova, né? Controle dos pressupostos processuais e condições da ação e outra matéria envolvendo ordem pública. O professor Marinoni, nesta linha, justamente, né, de uma leitura dos negócios processuais à luz dos poderes instrutórios do magistrado, ele faz uma ligação muito interessante do artigo 6º, né, que é aquele que trata do princípio da cooperação, e justamente amarra, né, essa figura do princípio da cooperação com a possibilidade de se negociar a participação do magistrado, né, dizendo o seguinte, olha, o que as partes podem convencionar é sobre os seus deveres, os seus respectivos deveres, os seus respectivos poderes, os seus respectivos ônus, né? Mas não necessariamente essa negociação pode atingir e vincular um terceiro. Esse terceiro não é parte do negócio processual. Então, o magistrado, se houver um comando ali naquele negócio processual para que o magistrado ele não produza uma determinada prova, o magistrado lerá aquela convicção e interpretará aquela convenção como sendo um parâmetro de conduta que foi fixado entre as partes, mas não necessariamente algo vinculante, algo que vincule o juiz. O juiz terá a liberdade, vamos dizer assim, de aplicar ou não aplicar, porque dentro da ótica cooperativa, esse magistrado ele faz parte de um grande outro diálogo, que é o diálogo do contraditório participativo que se instala no processo. E aí, esse magistrado ele tem aqueles deveres clássicos do princípio da cooperação, né? O dever de auxílio, o dever de consulta, o dever de motivar, o dever de prevenir, para depois decidir. Então, na lógica do dever de consulta, do dever de auxílio, desse grande dever de diálogo, o magistrado ele não necessariamente estará vinculado ao que as partes negociaram, ele vai conversar, dialogar, verificar quais são os parâmetros necessários que foram adotados pelas partes para que uma determinada prova não seja produzida e depois ele tomará a decisão. Então, dentro dessa ótica cooperativa, o magistrado não estaria estritamente vinculado no que toca aos seus poderes, dentre eles os poderes instrutórios. Muito na linha do professor Humberto Teodoro, do professor Cássio, né, e do professor Marinoni, veio o enunciado da Escola Nacional de Formação dos Magistrados, naquilo que se refere aos poderes instrutórios do juiz, né? Então,
mal bem um dos enunciados mais clássicos, o primeiro, logo diz, né, o artigo 190 não autoriza as partes a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos que afetem poderes e deveres do juiz. Né? O FPPC, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele traz diversas ideias interessantes, né, de cunho muito prático sobre como aplicar os negócios atípicos. Né? Então, tem diversas ideias muito boas, como pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos, acordo de rateio de despesas. Vejam que são enunciados muito ligados aqui, por que não dizer, à doutrina do professor Fred Didier. Né? Então, bastante do que foi dito e debatido nesses fóruns tem muita relação, mal ou bem, com a boa doutrina do professor Fred em dar vida aqui, prática, né, para esses negócios processuais. E alguns deles aqui, eu repito, eu uso. Então, por exemplo, o pacto de não aplicação do artigo 334 do Código de Processo Civil. Essa é uma ideia que me agrada. Se você tiver uma cláusula de negociação prévia, uma cláusula de mediação prévia, e essa cláusula ela, enfim, for aplicada e a negociação não for frutífera, não há porquê, na realidade, se ter a audiência do 334 depois. Essa a gente vai ver já a cláusula, né? Eu na verdade, gosto muito aqui da ideia. Então, essa é apenas uma das ideias que é dadas, né? Outra ideia interessante, que não foi debatida nesse fórum, mas também é uma ideia que eu procuro aplicar bastante, é da reserva de jurisdição para produção antecipada de provas sem urgência, nos termos do artigo 381, inciso 2 e 3, para a situação de haver cláusula de arbitragem no contrato. Então, há muita dúvida sobre isso. Né? Bom, você tem lá aquela cláusula de arbitragem, tem uma grande reserva ali sobre como, né, se resolver o conflito em uma determinada situação, e nesta hipótese em específico, né, havendo esse conflito, eu já sei que ele vai para a arbitragem, a reserva clássica é apenas a da tutela provisória de urgência, de se poder ir ao Poder Judiciário. Mas às vezes as partes têm dúvida, né, se o direito é bom, se ele está bem demonstrado, se o valor efetivamente envolvido autoriza o início da arbitragem, que é um procedimento caro muitas vezes, né? Então, eu acabo inserindo em contrato uma negociação processual de que haverá uma reserva de jurisdição e de que eu poderei ir ao Poder Judiciário apenas para buscar provas, elementos, até para saber se a arbitragem pode iniciar, né, nos termos do artigo 381, inciso 2 e 3. Né? Então, eu combino a cláusula de arbitragem com a produção antecipada de provas sem urgência. Interessante notar, e o professor Cabral, né, lembra sempre disso, que na resolução 118 de 2014, o Ministério Público já era incentivado a fazer acordos de natureza processual. Esse artigo 16 é um artigo bastante conhecido já, né, que autoriza um membro do MP, nos limites do ordenamento jurídico, a celebrar acordos de natureza processual. Dúvida, principalmente quando surgiu, né, o CPC 15, em especial o artigo 190, dúvida houve se o Estado, né, mais especificamente a Fazenda Pública, poderia celebrar. E a Mirna Ciante, que é procuradora do Estado aposentada, né, o Bruno Lopes Meio, um procurador do Estado também bastante conhecido, foram claramente defensores dessa possibilidade desde que os princípios do artigo 37 da Constituição Federal estivessem sendo respeitados na Convenção. E nesta linha surgiram diversos regramentos interessantes, né, justamente possibilitando aqui o manejo dos negócios processuais. Né? Então, a portaria 33 da PGFN vem muito nessa linha, né, de autorizar a negociação processual para se garantir, na verdade, métodos mais idôneos para que a execução fiscal ela possa ser mais eficiente, né, possa ser mais efetiva. Então, autoriza-se a negociação processual para facilitar o recebimento de algum crédito tributário. Também nessa linha, a portaria 360 da PGFN, né, autorizando o famoso NJP, né, os negócios processuais, versando sobre forma de cumprimento de decisões judiciais, confecção ou conferência de cálculos, desistência de recursos. Aqui, notadamente, naqueles casos, a gente vai ver já nos casos da Lei de Declaração da Liberdade Econômica, naqueles casos onde você já tem teses firmadas, há segurança, né, com relação ao não prosseguimento de um determinado recurso, forma de inclusão do crédito fiscal FGTS em quadro geral de credores. Veda-se, e é importante lembrar aqui um pouquinho da doutrina do professor Marinoni, né? Veda-se a celebração de um negócio processual cujo cumprimento dependa de outro órgão.
sem que se demonstre a sua anuência prévia. Eu estou chamando a atenção disso justamente porque o negócio ele é bilateral, ele envolve duas partes. Quer dizer, quando se tenta vincular através do negócio um terceiro, é aí que entra realmente, que começa uma grande polêmica, né? E a portaria 360, ela traz justamente essa natureza bilateral da convenção, né? Essa aqui é uma outra portaria, também recente, né? A portaria 742. Essa portaria, ela fala justamente sobre a possibilidade do uso do NJP para calendarização, plano de amortização, aceitação, avaliação, substituição, liberação de garantias e modo de constrição e alienação de bens, né? E claro, você não pode estar, através do NJP, interferindo no montante ou na renúncia, né, de privilégios e garantias do crédito tributário, né? Muito bem, e a Lei da Declaração da Liberdade Econômica também prestigia, né, a figura dos negócios processuais, os seus parágrafos 12º e 13º, negócios processuais esses a serem celebrados, né, pela Fazenda Nacional, justamente para facilitar para se ter uma maior efetividade e eficiência do processo civil, seja com relação à desistência de recursos, não interposição de recursos em hipótese de teses já firmadas, sejam em situações onde você pode facilitar o recebimento de um determinado crédito que esteja cobrado, né? Eu quis trazer a figura dessa ponte. Eu achei muito interessante porque ela me lembrou bastante a figura dos negócios processuais, pelo menos em termos de discussão acadêmica, antes da sua efetiva aplicação, tá? Esse é um caso bastante famoso, é o caso da ponte do rio Choluteca, né? Esse rio ele fica em Honduras. Ele foi construído em 1996 a 98 por uma grande firma japonesa. Então, na verdade, foi uma obra-prima de engenharia, né? Todos os grandes engenheiros do Japão participaram ali da elaboração dessa ponte. Essa ponte realmente é uma obra-prima. E em 1998 aconteceu um desastre no país, nesta região em específico, e segundo aqui o artigo relata, mais de 7.000 pessoas morreram e praticamente nada sobrou. A ponto, na verdade, de até o rio que passava embaixo dessa ponte, essa grande maravilha da engenharia, ter se deslocado, né? Houve uma mudança no curso do rio, né? E hoje, quer dizer, se olha para essa ponte como sendo a única coisa que sobreviveu ao desastre. A ponte ainda está lá, né? Então, basicamente, tudo ao redor caiu e teve que ser remontado, revisto, né? Você teve mortes, mas a ponte não, a ponte ficou. Então é uma grande obra-prima da ciência, da engenharia, mas que hoje não serve para nada. E ao olhar esta figura e ao ler este artigo, que é um artigo muito voltado para a liderança, a grande lição que se tem é: você pode criar um instituto científico, né, uma obra-prima em termos de processo, né, em termos de ferramentas processuais, só que se ela não for aplicada, ela perde o uso. E ela, na verdade, será sempre uma obra-prima de cunho científico. Mas se você não garantir a aplicação daquilo, vai virar essa ponte. Quer dizer, vai virar uma grande ideia, só que vai ligar algo a lugar nenhum, né? E eu vou sempre olhar para aquele instituto como sendo uma grande ideia. Me lembra, por exemplo, o artigo 518, parágrafo 1º, isso antes, obviamente, do CPC 15, né? Naquelas reformas que aconteceram ao longo dos anos 2000, havia ali uma possibilidade de se negar seguimento à apelação todas as vezes que houvesse jurisprudência dominante, que já demonstrasse que aquela apelação não teria sucesso nos tribunais superiores, né? E, na realidade, aquilo era uma ideia muito interessante, uma ideia de, mal ou bem, de se preservar a segurança jurídica, de se dar velocidade ao trâmite, né, de recursos que estavam claramente ali dialogando contra uma tese já fixada, uma tese que já foi demonstrada como sendo vitoriosa no tribunal, mas aquele artigo foi muito pouco aplicado. O 518, parágrafo 1º, pouquíssimas vezes, eu acredito, se a gente fizesse um levantamento estatístico, ele realmente guardou a aplicação prática, né? E os negócios processuais, logo quando eles surgiram, eu poderia dizer que eles sofreram, mal ou bem, algum preconceito com relação à sua possibilidade de aplicação. É quase que sendo equiparados a essa ponte. É uma ideia genial, uma ideia que se sustenta, uma verdadeira demonstração da terceira onda
muito idealizada pelo professor Mauro Capelletti, de processos flexíveis, né, garantindo-se, inclusive, um maior diálogo entre as partes, mas que talvez ligasse algo a lugar nenhum, porque, enfim, não seriam aplicados. Aí, para surpresa de todos, nós não temos aquela ponte. Nós temos, sim, partes fazendo negócios processuais, inclusive atípicos, e os tribunais já sendo desafiados em termos de aplicação. Então, nós temos negócios que versam sobre formas das partes receberem intimações, e os Tribunal de São Paulo prestigiando isso, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizando negócios processuais sobre a quantidade de vezes que uma audiência de conciliação / mediação deva acontecer, só para depois contar-se o prazo da defesa. Negócio processual, aqui também o Tribunal de Justiça de São Paulo prestigiando sobre qual bem deva recair a penhora, o negócio processual sobre a forma de extinção de uma ação de execução, também Tribunal de Justiça prestigiando, verificando se qual bem deve constar ali do acordo, qual garantia pode remanescer, as partes negociando sobre isso, e o tribunal tendo que enfrentar a validade e a possibilidade daquele negócio processual produzir efeitos. Redução de prazo para cumprimento de liminar, também um negócio processual nesse sentido, prestigiado pelo TJ de São Paulo. Aqui mais um exemplo de transação do que propriamente de negócio processual é que o Tribunal de Justiça do Amapá tratou como negócio processual, mas uma convenção fixando as consequências jurídicas da ação de improbidade que está em curso. É algo muito próximo do que foi previsto agora no pacote anticrime de dezembro de 2019, a gente tem ali, inclusive, um dispositivo permitindo isso, mas, enfim, utilizou-se a figura do negócio processual apenas como uma demonstração de que as partes poderiam convencionar sobre essas consequências jurídicas. Eu resolvi trazer esse caso porque esse caso é antigo, apesar de ser antigo, ele é um exemplo bastante interessante de negociação processual atípica, são as partes aceitando se vincular ao resultado de um laudo pericial grafotécnico, elas não questionariam o resultado daquilo. Esse é um caso de 2005, achei interessante, uma espécie de convenção processual antes mesmo do artigo 190. E o STJ se manifestando pela primeira vez em específico, deixando claro, relatoria da ministra Nancy Andrighi, nesse RESP 1738656, que o juiz não é parte, ele faz esse controle a posteriori e ele tem o desafio de identificar qual é o objeto e a abrangência do negócio, porque tudo aquilo que não foi devidamente delimitado ali será objeto, obviamente, de apreciação pelo Poder Judiciário. E o que o juiz não pode fazer? Aliás, perdão, o que as partes não podem fazer? O magistrado já deixou claro nesse caso concreto aqui, o tribunal endossou, que não pode haver negócio processual sobre honorários de sucumbência. Isso é atividade privativa do advogado. Alguns exemplos aqui de aplicação, tá? Então, são cláusulas que eu tenho inserido em contratos, fomentando, inclusive, o uso dos negócios processuais. Então, aqui uma dinamização convencionada do ônus da prova, em contratos de prestação de serviços, de suprimentos, a gente deixa claro que caberá à contratada a demonstração da adequada e perfeita execução dos seus serviços. Aqui uma situação de negociação prévia, então quer dizer, antes de se iniciar o litígio, as partes convencionam que farão uma tentativa de negociação, eu até combino isso em algumas situações com uma cláusula de mediação, e caso não dê certo, a audiência do artigo 334 está dispensada. Aqui uma convenção sobre nomeação de perito, um perito independente, quase que um dispute board, prévio à existência de um conflito. Então nós nomeamos um perito, esse perito ele vai dar um laudo, e se estipula que, inclusive, todas as hipóteses de impedimento e suspeição para magistrado, que são aquelas previstas no 144 e 145, se aplicam para o perito. Aqui não é bem uma negociação processual, eu diria que é mais uma aplicação do 113 do Código Civil, mas nós inserimos cláusulas para demonstrar como as regras contratuais, principalmente em situações de alguma dúvida de interpretação, devem ser interpretadas, Então, por exemplo, sempre pró aqui da operação da companhia, a manutenção da segurança. No caso, a minha empresa trabalha muito com ferrovia e portos, então nós puxamos um pouquinho a interpretação para regulamentos típicos dessa
dessa atividade. Aqui um acordo de produção antecipada de provas, independentemente da urgência, ainda que eu tenha cláusula de arbitragem no contrato, né? Então é uma reserva de jurisdição. Uma previsão também expressa de que se aplicam as hipóteses do 144 e do 145 do CPC aos árbitros. Há quem tenha dúvida ainda sobre isso, e aí nós deixamos claro em contrato que se aplica, né? Então eram essas as mínimas aqui demonstrações, né, de como, primeiro, o judiciário vem aplicando essa figura dos negócios processuais, nesse humilde mapeamento aqui que eu fiz, e como sempre numa linha de contribuição, eu humildemente tenho tentado aplicar esse instituto em cláusulas contratuais que vêm sendo aceitas, né? Graças a Deus eu ainda não tive um exemplo, porque eu não tive nenhum litígio ainda nesses contratos, espero não ter, né? Mas, enfim, no dia que tiver, eu volto aqui, a convite do professor Adonias, para explicar se essas cláusulas deram certo. É isso. Muito obrigado. Isso que eu ia lhe perguntar agora, Elias. Que você não atua no contencioso, você atua mais pela sua própria atuação profissional, você está mais ligado ao departamento jurídico e, portanto, ao consultivo, é isso? Não, na verdade, não. Na verdade, bom, eu atuei 10 anos num grande escritório de advocacia. Depois, eu fui convidado a ser diretor jurídico da divisão de etanol, açúcar e bioenergia da Cosan, a antiga Cosan S.A. Açúcar e Álcool, né? O que hoje é conhecido no mercado como sendo Raízen Energia. Depois de 2 anos, praticamente 2 anos nessa cadeira, a minha cadeira se transformou em uma diretoria geral de contencioso no Grupo Cosan, né? Então eu fiquei nesta cadeira de 2012, final de 2011, até 2019, centralizando a gestão e condução, porque nós fazemos muitos casos internos também, de todos os casos do grupo. E aí você tem casos da Raízen, casos da Comgás, casos da antiga América Latina Logística, que hoje é a Rumo, né, e casos da Moove, que é do lubrificante móvel. E no final, no início de 2019, dado, enfim, uma transformação outra transformação que aconteceu no grupo, eu acabei sendo transferido, fui promovido, né, a diretor executivo jurídico da Rumo, que é uma das empresas do Grupo Cosan, mas é a empresa que se dedica a ferrovias, portos, terminais portuários. E aí, além do contencioso, agora eu estou fazendo também toda a atividade consultiva. Então, começa com tudo, né, atividade consultiva e contencioso, mas no agronegócio. Me especializo em contencioso geral de todas as empresas do grupo e agora volto para tudo, mas numa atividade, numa das operações do grupo. E fazemos muitos casos internamente. Então, essas cláusulas são cláusulas debatidas entre o time de consultivo com o time de contencioso, todos da minha diretoria executiva. Isso. Porque, na realidade, o negócio processual ele traz a necessidade de uma nova habilidade do advogado, né? Sem dúvida. O advogado ele estava acostumado, o advogado contencioso ele estava acostumado a pensar no problema quando ele já é instalado, né? E resolver as técnicas de solução desse problema através do processo. E com os negócios processuais, você tem que ter essa interação entre o time do consultivo e o time do contencioso para poder, ou para quem tem advogados distintos, escritórios distintos, ou para quem só tem o jurídico interno que só faz o consultivo e tem um escritório terceirizado, você precisa ter agora a interação dessas duas frentes para poder dizer assim, bom, nesses casos aqui nossos, que nós já estamos acostumados a lidar e conhecemos os pontos fracos, os pontos fortes, é importante realizar um negócio processual neste sentido, ou naquele sentido. Então, isso demanda do advogado uma nova habilidade, uma nova visão, que antes não existia, porque os negócios eram só típicos, né? Eu vejo aí sempre um desafio duplo, né? O advogado de contencioso tendo que se interessar um pouco mais sobre as linhas de negócio e as atividades consultivas do seu cliente, para que ele possa desenhar negócios processuais que façam sentido, e o advogado consultivo tendo que se interessar um pouco mais sobre contencioso. Ele não pode ser aquele advogado da Midnight Clause apenas, né? Olha,
chegamos aqui no final, vamos colocar a cláusula de mediação e arbitragem, que já tem um modelo já aprovado pelos melhores escritórios, pessoas que já trabalharam com aquilo, vamos simplesmente reproduzir, está ótimo. Ou a cláusula de eleição de foro, onde que as partes se sentem mais confortáveis. Existe, na verdade, aqui realmente uma situação a ser enfrentada, né, que é essa necessidade de compreensão maior entre o consultivo e o contencioso sobre quais seriam as boas interações ali para um determinado caso concreto, né? Tem aqui uma pergunta, não sei se eu respondo agora, respondo no final, Adonias. Eu acho que pode responder agora, porque senão a gente perde o fio da meada. A pergunta é essa: fizeram aqui no YouTube se caberia negócio processual para renunciar à impenhorabilidade do salário. Essa é uma pergunta bastante interessante, e eu tendo a defender que sim, desde que você não tenha interesses indisponíveis envolvidos. Eu cheguei a enfrentar, inclusive, essa pergunta no seminário que foi organizado pelo professor Gajardoni, exatamente esta mesma pergunta, e junto com o professor Fernando Gajardoni na mesa, e chegamos na mesma conclusão. Quer dizer, da mesma forma como eu posso renunciar à empenhorabilidade do bem de família, ou da mesma forma que eu posso dar parte do meu salário, né, para a Caixa Econômica, no empréstimo consignado, por exemplo, não teria, enfim, razão para você renunciar à empenhorabilidade de parte do teu salário, claro, né, pensando sempre aqui em limites que sejam razoáveis, em um negócio processual específico, você celebre com um banco ou com outro credor, né? Agora, eu acho que há aqui uma ponderação necessária, e essa ponderação foi levantada naquele evento, e eu faço questão aqui de trazer. Caso haja, obviamente, uma situação, menores envolvidos, né, que estejam dependentes daquele salário justamente para uma determinada subsistência, e a penhora integral daquele salário vai, inclusive, gerar uma situação complicada para determinadas crianças, né, pessoas que ainda não estejam em condições de trabalho e se autossustentam, o negócio processual ele poderia ser desafiado. Então, nós teríamos que olhar determinadas situações concretas, aonde talvez até por uma irresponsabilidade do pai de família, ou por uma situação de desespero, ele acaba celebrando um negócio processual e da forma como aquilo foi feito, você pode estar prejudicando interesses outros que não necessariamente só na ótica credor-devedor. Então, concordamos nesse aspecto, tá? Como regra geral para responder, sim, se faz isso, inclusive, nas operações de empréstimo consignado, né, onde parte do seu salário já é destinado ao pagamento de um determinado débito, é uma operação legítima, já enfrentada naturalmente no Poder Judiciário e tida como legítima, mas alguma investigação maior deve acontecer se o percentual é superior, se o percentual é grande e se você tem, às vezes, menores envolvidos. E aí eu acho que haverá algum questionamento sobre a legitimidade desse negócio processual. Maravilha, muito obrigado pela participação. Eu Quem que agradeço. ainda perguntas para fazer, intervenções para fazer para Elias, ele vai continuar aqui conosco, e aí eventuais perguntas podem ser respondidas no final. Adonias, deixa eu fazer só uma observação. Os negócios processuais hoje são largamente utilizados na Procuradoria da Fazenda Nacional. Largamente. Eu participei de alguns eventos sobre negócios processuais e várias vezes eu me deparo com argumentos dizendo assim, é algo que não saiu do papel, não serve para nada. São aquela ponte, né? Exatamente. A imagem da ponte é muito boa. E aí tem gente assim, a gente não vê decisão judicial sobre isso. Que bom, né? É sinal que estão funcionando. Então, só para fazer esse registro. Na Procuradoria da Fazenda Nacional, a apresentação do Elias foi muito atualizada do que está acontecendo e ele retratou bem a situação na Procuradoria. Nós somos estimulados a dialogar com as partes para poder chegar a uma solução processual mais adequada para os casos e celebrar negócios processuais. Isso tem sido feito aos montes, Brasil afora. Bom, não, eu fico feliz. Eu acho que é um instituto que tem que ser prestigiado, tem que ser aplicado, é um empoderamento do diálogo, né? Muito bom.
E isso também é uma nova habilidade, né? Ou seja, as partes sentarem, os advogados sentarem para tentar dialogar e chegar a uma convenção processual. E vou lhe falar uma coisa, Elias. A sua explicação foi assim, além de extremamente ilustrada com exemplos, você trouxe aí a normatização da PGFN, trouxe a normatização aí e lições doutrinárias profundíssimas sobre o assunto. E é interessante, né, Paulo? Porque se não há processos sobre isso, é porque está funcionando. Exatamente. Litígio em torno do que Exatamente. está Vê o funcionando. exemplo do Elias, né? Os meus casos não estão sendo judicializados. Quer dizer que o negócio, Ainda bem. quer dizer que o consultivo está funcionando, né? Maravilha. Elias, muito obrigado, Uma muitíssimo honra. obrigado. Tem Volte que sempre. disponibilizar esse material aí, Elias. Com certeza, com certeza. Eu passo pro Adonias, o Adonias divide. Com certeza. Maravilha. Eu tenho alguns desafios com essa tarefa do YouTube, porque, por exemplo, você vai me disponibilizar. Eu vou disponibilizar para a Daniela, viu, Daniela? Da ESA. Gente, quem tiver interessado, manda um e-mail aí para a Daniela. Ela vai colocar aí no YouTube o e-mail para o qual vocês devem solicitar. Porque, veja, quando a gente está presencialmente numa palestra, aí é a coisa é mais simples, né? Claro. Por exemplo, na próxima quarta-feira, a gente vai ter um debate aqui com o pessoal da RBD Pro, da Revista Brasileira de Direito Processual. Aí eles falaram assim: vamos aproveitar e sortear um exemplar da RBD Pro. Aí eu falei: excelente ideia, agora só não sei como é que a gente vai instrumentalizar, efetivar esse sorteio. Daqui para lá, daqui para quarta-feira que vem, a gente descobre como é que vai sortear. Mas aí o pessoal da equipe da ESA aí vai me dar uma solução. Daniel está falando aqui o seguinte, gente: tem a área do aluno, posso postar na área do aluno. Não sei se isso atende todo mundo, Daniela, porque eles podem se cadastrar também. Daniela, eu vou lhe pedir uma gentileza. Coloque essas informações lá no YouTube, então, para quem está nos assistindo, a gente ter essas orientações sobre como é que acessa o material aí disponibilizado por Elias. Tá joia? Bom, vamos dar seguimento. Vamos passar agora a palavra para Paulo. Inclusive, Elias e Paulo, eu acho que vocês já entraram assim no clima do que são as edições do Colocando o Processo em Prática. Paulo se sentiu à vontade, fez os comentários. Elias também fica à vontade para poder fazer os comentários, as perguntas, as ponderações, tá bom? Passar a palavra agora para Paulo Mendes. Como já adiantei, Paulo é um baiano gaúcho brasiliense, daqui da Bahia, estudou, formou-se, fez a graduação aqui, fez doutorado e mestrado pela Federal do Rio Grande do Sul, voltou para fazer pós-doutorado aqui na Federal da Bahia, é professor do IDP lá em Brasília e é coordenador geral da atuação da PGFN perante o STF. Foi uma grata surpresa. Na realidade, nós nos encontramos na Católica, não foi, Paulo? Na graduação, como você dizia, eu fui monitor da sua turma há um tempão atrás. Com os Ari. E aí nós nos reencontramos lá em Brasília, acho que foi no IDP mesmo, não foi? A gente se encontrou. Foi no IDP. Isso. E foi uma grata surpresa tê-lo reencontrado. Paulo, minha gente, tem aí alguns livros, acho que o mais recente dele é o fruto do pós-doc, que é Regimentos Internos como Fonte de Normas Processuais. Eu procurei aqui na biblioteca e não achei. Aquele outro que é o Segurança Jurídica, não, que é o Coisa Julgada e Precedente. Segurança Jurídica e Processo. Segurança Jurídica e Processo. Fale aí de seus livros, já curo. Posso começar? Pode? Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Adonias pelo convite. Eu venho acompanhando essa atividade da ESA sempre pelo Instagram, pelo YouTube, e
queria muito participar, porque até pelas minhas raízes baianas, e eu fico muito feliz, Adonias, de estar podendo estar aqui contigo, podendo estar com o professor Elias, que eu venho acompanhando também à distância, o trabalho dele, um grande estudioso aí do processo, e parabenizar pela excelente exposição, muito boa, completa, com muitos exemplos. Honra. Muito obrigado. Muitos exemplos práticos, e aprendi muito. E, Adonias, pois é, você falou bastante aí da minha vida. Eu fiz a graduação em Salvador, e aí depois comecei um mestrado na UFBA. Na verdade, é o seguinte, eu fiz a graduação, né? E aí eu queria dar aula, queria ser professor de processo civil. Muito inspirado pelas suas aulas lá na Católica. E aí, queria dar aula, só que era difícil dar aula em universidade privada sem nenhum currículo naquela época. Aí surgiu uma seleção para professor substituto da UFBA. Eu fiz a seleção, passei, comecei a dar aula na UFBA, como professor substituto. E no final dos 2 anos como professor substituto, eu passei no concurso para a Procuradoria da Fazenda e vim para Brasília. Passei um tempinho aqui em Brasília e aí fui para o Rio Grande do Sul estudar. Fiz mestrado e doutorado. Aí acabei o doutorado. O professor Fred me convidou para fazer um pós-doutorado com ele. E aí eu fiz, que foi fruto desse livrozinho aqui, Regimento Interno como Fonte de Normas Processuais, que é um estudo bem legal sobre fontes do direito processual e em que medida os regimentos internos podem albergar regras processuais, né? E ontem eu fiz uma live com o Fred sobre esse livro aqui, ó, Segurança Jurídica e Processo, até disponível aí no YouTube também, que foi fruto do meu estudo de doutorado. E aí hoje eu estou em Brasília, né? E estou atuando perante o STF. Daí o tema da minha palestra, né? O Adonias me perguntou sobre o que eu queria falar, e eu acho que esse é um tema muito atual, Adonias, porque o Supremo Tribunal Federal está passando por uma profunda modificação. Profunda modificação. E como o tema do nosso evento aqui é colocando o processo em prática, eu acho que eu tenho algumas coisas a dizer sobre o que é o Supremo Tribunal Federal de hoje, na visão de um advogado, né? Eu sou procurador da Fazenda Nacional, e nas nossos acessos e nossas dificuldades no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos falar hoje sobre repercussão geral. Repercussão geral. Eu quero começar com alguns aspectos conceituais para a gente se situar, e depois eu quero trazer alguns acontecimentos que eu tenho acompanhado no Supremo, sobretudo inúmeras modificações no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que estão revolucionando o tribunal, em termos de acesso, em termos de abertura do tribunal a novos casos, e a gente vai ver um pouquinho aqui ao longo da exposição. Então, vamos lá. O que é repercussão geral? E essa poderia ser uma pergunta meio óbvia para quem estuda o processo em tese ou apenas lê a legislação, mas na prática ela acaba sendo bastante complexa. Pelo seguinte, a repercussão geral é um instituto que foi criado como um requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, e só dos recursos extraordinários, com o objetivo de fazer com que o Supremo Tribunal Federal ele pudesse se concentrar apenas nas causas mais relevantes. Ou seja, só chegaria ao Supremo aquilo que tivesse uma relevância social, política, jurídica ou econômica. Então, qual é a premissa da repercussão geral? Ser um requisito de admissibilidade para separar questões constitucionais. É importante a gente perceber isso. Separar questões constitucionais. Nós vamos ter questões constitucionais relevantes, que vão ser apreciadas pelo Supremo, e questões constitucionais não relevantes, que vão ficar ao albedrio dos tribunais de origem. Então, eu acho essa uma importante percepção inicial sobre a repercussão geral. A ideia da repercussão geral proporciona
portanto, que algumas questões constitucionais não cheguem ao Supremo e que a última palavra vai ser dos tribunais de origem. Essa foi a ideia de repercussão geral. Questões relevantes do ponto de vista social, econômico, político ou jurídico. Só que, na prática, a gente... O Supremo Tribunal Federal começou a tratar a repercussão geral não só como requisito de admissibilidade, mas também como técnica de julgamento. O Código prevê que nós teremos recursos especiais repetitivos e recursos extraordinários repetitivos. Se vocês olharem no artigo 927, por exemplo, eles dizem lá que a decisão que deve ser observada pelos demais tribunais é a decisão proferida no recurso extraordinário repetitivo. Só que você vai para a prática e você não encontra isso no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, em nenhum momento, ele se refere a recurso extraordinário repetitivo. Em nenhum momento. Zero. Por quê? Porque essa técnica de julgamento que é utilizada para a formação de precedente do Supremo Tribunal Federal, o Supremo chama de repercussão geral. Ou seja, a repercussão geral, ela acabou ganhando uma polissemia. Hoje, ela pode ser vista como um requisito de admissibilidade ou como uma técnica de julgamento. E aí, vejam que interessante. Porque quando a gente olha ela como requisito de admissibilidade, a gente pensa, todo recurso julgado pelo Supremo Tribunal Federal tem repercussão geral. Tem que ter, né? Que a Constituição previu, no 102, parágrafo 3º, que é um requisito de admissibilidade. Mas qual é o sentido de nós perguntarmos muitas vezes, esse tema já foi julgado com repercussão geral? Não é algo que a gente pergunta normalmente na prática? Se determinado tema foi julgado em repercussão geral? Veja como não faz sentido, né? E dá um nó na cabeça. Porque a gente aprende a repercussão geral como um requisito de admissibilidade. O Supremo só julga temas com repercussão geral. E por isso eu acho importante nós fazermos essa distinção inicial. A repercussão geral pode ser vista como requisito de admissibilidade ou como técnica de julgamento. E aí, feita essa separação inicial, eu vou, na minha exposição, falar um pouquinho da repercussão geral como requisito de admissibilidade e um pouquinho da repercussão geral como técnica de julgamento. Vamos lá. Como requisito de admissibilidade? A Constituição prevê, no artigo 102, parágrafo 3º, a necessidade de que todos os temas que cheguem ao Supremo apresentem repercussão geral. Se o Supremo negar repercussão geral, os processos que tratam desse tema não podem mais chegar ao Supremo Tribunal Federal. Só que, para o Supremo dizer que um tema não tem repercussão geral, ele tem que dizer isso por votos de 8 ministros. 8 ministros. O que nos gera uma presunção de existência de repercussão geral. Se nós não tivermos o quórum de 8 ministros, haverá repercussão geral, o recurso extraordinário será julgado pelo Supremo. Mas aqui vem um detalhe importante. O que aconteceu no regimento interno do Supremo que está revolucionando o Supremo Tribunal Federal? O Supremo disse que ele pode negar a repercussão geral, não só por irrelevância jurídica, econômica, política ou social, mas também pelo fato de a matéria ter natureza infraconstitucional. Então, o Supremo, ele utiliza da repercussão geral como requisito de admissibilidade para fechar as portas e dizer, não sobe não só o que não é relevante, mas também o que é infraconstitucional. E por que o Supremo fez isso? Porque a repercussão geral, ela trouxe uma sistemática de julgamento muito interessante para os tribunais superiores. Porque, uma vez julgada a repercussão geral, ocorre o trancamento da instância.
Você não pode mais chegar nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal. Ele diz que não tem repercussão geral, não sobe mais nada. Se ele diz que tem e julga, sob a técnica de julgamento, não sobe mais nada. Então, isso é muito interessante para o Supremo. Porque, a partir do momento que o Supremo diz que não tem repercussão geral, simplesmente os recursos extraordinários param de chegar ao Supremo. E vejam o que acontece na prática. O que está acontecendo na prática é que mais de 90% dos temas que o Supremo diz que não tem repercussão geral, não é em razão da irrelevância, mas sim em razão da natureza infraconstitucional. Vocês vão ver muitos temas do Supremo dizendo, olha, não tem repercussão geral, porque a matéria é infraconstitucional. E olha que interessante. Pelo fato de a sistemática de repercussão geral proporcionar o trancamento de instância, não sobe mais nada. O Supremo tem aplicado, ele trouxe essa técnica para a matéria infraconstitucional justamente para que esses temas esvaziassem o tribunal. E isso tem feito com que... Olha que paradoxo no nosso sistema. Eu tenho dúvida se é um paradoxo, eu até consigo enxergar uma causa interessante para isso. Mas, sem dúvida alguma, não foi pensado. Se eu tenho uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o seu recurso extraordinário, Adonias, chega no Supremo. Mesmo se tiver tema julgado em ADI, não tem trancamento de instância. Só ocorre o trancamento de instância se ele for julgado pela sistemática da repercussão geral. O que tem feito, na prática, com que o Supremo prefira julgar repercussão geral a controle concentrado de constitucionalidade. Justamente para proporcionar esse trancamento de instância. Então, o que eu percebo disso na prática? Eu percebo que o Supremo Tribunal Federal ele tem se cercado de mecanismos para, a partir da repercussão geral como requisito de admissibilidade, se fechar cada vez mais. O Supremo está cada vez mais fechado. Está cada vez mais difícil você chegar com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. E a tendência é piorar. Por que a tendência é piorar? Porque o Supremo ele está negando muita repercussão geral, diferentemente do início da repercussão geral lá em 2007. Em 2007, no início da repercussão geral, o Supremo admitiu muito tema com repercussão geral. E isso abarrotou o tribunal. Qual é a tendência do Supremo hoje? Negar a repercussão geral. E transferir a decisão para o Superior Tribunal de Justiça. Porque ele nega a repercussão geral, reconhecendo que a matéria tem natureza infraconstitucional. Então, primeiro, uma percepção mais geral. A percepção geral é que o Supremo se deu conta de que ele precisa fechar suas portas, porque ele não vai dar conta de julgar tudo aquilo que ele se propôs inicialmente. E uma percepção prática muito importante é a de que eu tenho utilizado muito isso, Elias, na prática, e com inúmeras repercussões. Se o Supremo diz que um tema tem natureza infraconstitucional, essa decisão do Supremo, ela tem que ser enxergada como um precedente de grande relevância. Grande relevância. Por quê, pessoal? Porque se ele diz que a matéria tem natureza infraconstitucional, uma decisão que geralmente não se dava muita atenção, ela ganha uma relevância porque ele está dizendo que a última palavra sobre o tema vai ser do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça vai ser a Corte Suprema para decidir sobre esse tema. E percebam a consequência disso. Eu estou com um caso aqui que vocês devem conhecer bem, que é o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Ou seja, é um problema sério que a gente tem aqui na Procuradoria. Durante anos e anos,
o Supremo disse que a matéria era infraconstitucional. Muitos anos. E o STJ decidiu o assunto. O STJ editou 2 súmulas e decidiu por repetitivo sobre o assunto. E aí, qual é a mensagem que isso passa para os jurisdicionados? A mensagem é que esse é o direito vigente. É que é isso que a gente tem que observar. Que o STJ deu a última palavra sobre o assunto. E aí vem o problema. Por quê? Pode ser que o Supremo, depois de um tempo, ele mude de opinião e decida julgar o tema. Reconhecer a repercussão geral do tema. Reconhecer a natureza constitucional do tema. E ele faz isso em algumas situações, e nessas situações, algumas vezes, ele decide contra o Superior Tribunal de Justiça. Como é que a gente harmoniza essas situações? Como é que a gente harmoniza isso? Na minha avaliação, olha que interessante a interpretação de um dispositivo do CPC, que é o 927, parágrafo 3º, quando ele fala de modulação de efeitos por superação de entendimento. Tem muita gente que diz que essa superação de entendimento só pode ser no mesmo tribunal. Isso está errado. Isso está errado. Por quê? Se nós estamos diante de uma situação em que o Supremo diz que a matéria é infra e o STJ dá a última palavra, a gente está confiando naquela decisão do Superior Tribunal de Justiça. As pessoas estão regendo as suas vidas com base naquilo. Estão se planejando com base naquilo. Se o Supremo rever o posicionamento, admite a natureza constitucional e modifica o entendimento na questão de mérito, eu costumo dizer que nós temos aqui uma dupla superação de entendimento. A superação contra a natureza da questão, de ser constitucional, e a superação no mérito, na questão de fundo. A justificar a aplicação do 927, parágrafo 3º. Em conclusão, essa sistemática que nós temos hoje, da postura do Supremo, de cada vez mais estar fechando suas portas, dizendo que a natureza é infraconstitucional, fazendo com que a última palavra seja do Superior Tribunal de Justiça, nos faz com que a gente entenda que o 927, parágrafo 3º, quando ele fala de modulação de efeitos, não pode ser apenas superação de entendimento no tribunal, mas superação de entendimento do Poder Judiciário sobre o assunto. Mas aí, Paulo, se me permite, vamos lá. Seria uma superação sempre por um tribunal superior, ou pelo próprio tribunal que editou o precedente, ou o tribunal a ele superior. Não poderia acontecer o inverso. O tribunal responsável por dar a última palavra, né? O problema, Adonis, é que a gente não, na prática, a gente não entende que o Supremo tem que respeitar as decisões do STJ em matéria infraconstitucional, né? Porque se isso acontecesse, poderia ser o inverso. Né? A última palavra do STJ, por exemplo, sobre cabimento de ação rescisória, matéria infraconstitucional, justiça do Supremo, o juiz do Supremo deveria respeitar a justiça do STJ. Né? Agora, no teu exemplo, pelo que eu pude entender, e aí é mais para fins de dúvida mesmo, o Supremo ele teria, por um determinado momento, entendido que a matéria era infraconstitucional. Isso. Posteriormente, ele, por alguma situação própria, ele chega à conclusão de que a matéria tem viés constitucional. E aí enfrenta a matéria sobre o viés constitucional, não sobre o viés infraconstitucional. E com isso, aí ele fixa um entendimento, que obviamente trará reflexos na posição que o STJ adotava ou que outros tribunais adotavam sobre o tema, né? E numa natureza talvez até bem mais estridente, né? Bem mais vinculante, porque aí o Supremo, já que fez uma leitura constitucional, passa a ser a palavra final com relação a esse assunto. Eu não sei se com isso se tem dúvida aqui apenas, né? Para pensarmos.
a superação ou a modulação de precedente à luz do 927, parágrafo 3º. Quer dizer, por quê? Porque ele não está revendo uma posição vinculante dele, né? Um precedente dele. Ele está, na verdade, tratando pela primeira vez de uma matéria com um viés constitucional, né? Eu não sei, eu tô só aqui colocando para pensar. Essa é a proposta, Elias. A gente perceber que a gente tem que estabelecer uma harmonização entre as cortes superiores, né? O professor Marinoni publicou um livro agora, o último livro dele, que se chama Zona de Penumbra entre o STJ e o STF. Nesse livro, eu acho que uma mensagem importante que o Marinoni dá ali é dizer que, diante da nossa Constituição analítica e com eficácia direta, ao interpretar a lei, nós estamos sempre fazendo uma interpretação conforme a Constituição. E aí o Marinoni vai mais além para dizer, olha, primeiro o STJ deveria julgar para só depois o Supremo julgar, nos casos que o Supremo entendesse conveniente. Por que eu estou lembrando disso? Porque qualquer tema, nós podemos fazer uma argumentação constitucional. Qualquer um. Qualquer um. E isso acaba gerando, nos jurisdicionados, uma insegurança muito grande para saber quem é que vai dar a última palavra. Se é o STJ ou o Supremo. Então, a gente tem que tentar criar uma racionalidade para poder gerar segurança jurídica. Na área tributária, Elias, isso é muito presente. Tem temas que o Supremo diz reiteradamente que tem natureza infraconstitucional, aí todo mundo confia no que o STJ diz. A Fazenda deixa de cobrar tributo, ou continua cobrando, mas a gente tem uma postura de muito respeito aos presidentes dos tribunais superiores. Então, se o STF diz que a matéria é infra, o STJ decide contra a Fazenda, a gente não cobra mais nada. Em outras áreas, as pessoas se programam a partir disso. Isso significa que esse tema nunca pode ser analisado sob um viés constitucional? Não. O Supremo pode vir a apreciar isso. Por isso que essa é a proposta. A minha proposta é que o 927, parágrafo 3º, não seja visto apenas como uma superação de entendimento pelo próprio tribunal, mas sim uma superação de entendimento pelas cortes superiores. Mas, assim, desde que esteja tudo muito claro. E daí eu participei de um evento semana passada com assessores do STF, e eu falei para eles, eu fiz assim, vocês têm que fazer um esforço muito grande para informar a sociedade com clareza os temas que o Supremo disse que a natureza é infra. Que a partir desse momento, nós vamos confiar no STJ. E se vocês resolverem mudar de entendimento, tomem cuidado. Cuidado com as relações jurídicas que foram formadas em confiança à posição do STJ. Então, eu tenho levantado essa reflexão, Elias, para a gente não olhar o 927, parágrafo 3º, apenas como uma superação de entendimento no próprio tribunal, mas à luz dessa necessidade de harmonização entre o STJ e o STF. E aí, dando um passo adiante, eu falei sobre repercussão geral como requisito de admissibilidade. E aí, só mais uma informação prática. O Supremo modificou recentemente o regimento interno dele para poder pegar os temas em que já houve reconhecimento de repercussão geral e decidir novamente se tem ou não tem repercussão geral. Ou seja, você pode retornar ao plenário virtual da repercussão geral. Por que isso? Porque antigamente, para o Supremo dizer que uma questão não tinha repercussão geral, ele precisava sempre de 8 ministros, 2/3, nos termos lá do 102, parágrafo 3º. Só que se lembra que eu disse que o Supremo entende que ele pode dizer que não tem repercussão geral, tanto pela irrelevância constitucional, quanto pela natureza infraconstitucional? Ele pode dizer que não tem por esses dois motivos. E aí o que ele está dizendo agora? Olha, para eu dizer que não tem repercussão geral porque a matéria é infraconstitucional, eu só preciso de 6 ministros. 6 ministros.
porque eu não preciso do quórum de 2/3 da Constituição. E aí, o que ele está fazendo agora? Ele está pegando esses temas e estão novamente julgando se tem ou não tem repercussão geral. Para quê? Para negar repercussão geral com base na natureza infraconstitucional, com 6 ministros. Então, eu quero chamar a atenção para o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, que é um esvaziamento da Corte, a partir desse requisito de admissibilidade, e também chamar a atenção da importância que tem na prática da decisão do Supremo sobre uma questão ter ou não ter natureza constitucional, ser infraconstitucional. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu tenho mais quantos minutos, Adonias, só para eu não abusar aqui de vocês? Paulo, na realidade, eu não sou bom de controlar o tempo. Eu vou falar mais 5 minutinhos, rapidinho. Fique à vontade, são 19h30, a gente ainda está assim, na média de participação tranquila. Tá. E aí eu quero falar um pouquinho só sobre repercussão geral como técnica de julgamento. Se vocês forem ver o Código de Processo Civil, vocês dificilmente vão enxergar, vão achar algum artigo que fale que a decisão em repercussão geral tem força de precedente. Por quê? Porque o Código chama essa técnica de julgamento de recurso extraordinário repetitivo. Recurso extraordinário repetitivo. Então, como eu já expliquei lá no início, a repercussão, o STF, por não usar essa nomenclatura, recurso extraordinário repetitivo, ele chama de repercussão geral. Então, a partir do momento que o processo chega no STF, o relator ele pode decidir por afetar esse tema a uma técnica de julgamento para a formação de precedente, que, na linguagem do Código, deveria ser recurso extraordinário repetitivo, mas o Supremo chama de repercussão geral. A partir do momento que o Supremo define que um tema tem repercussão geral, que vai ser julgado por essa técnica, a princípio, deveria haver uma suspensão nacional de processos para aguardar a última palavra do Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo entende que essa decisão, que está lá no 1037, sobre o sobrestamento nacional, é de total discricionariedade do relator. Então, apesar de o 1037 ser bem enfático e dizer assim, o relator determinará a suspensão nacional, 1035 também em relação à repercussão geral, isso se entende que é um ato discricionário. E, em muitos casos, isso não é determinado. Então, os processos continuam ocorrendo nas instâncias ordinárias, enquanto o Supremo está com o tema afetado para julgamento por repercussão geral. O que aconteceu, pessoal, no início, como eu já disse? O Supremo admitiu muitos temas em repercussão geral. Já foram mais de 1.000 temas admitidos como repercussão geral. Estão pendentes hoje aproximadamente 300 temas de julgamento de repercussão geral. Mais de 2.000 ações em controle concentrado de constitucionalidade. E, meus caros, vocês concordam comigo que o plenário do Supremo, no modelo que a gente estava acostumado, não tem condições de julgar tudo isso? Não tem condições. Quantos anos a gente vai viver numa insegurança total, sem saber qual é o posicionamento do Supremo? Às vezes, coisas julgadas se formando, coisas julgadas extremamente frágeis. E se a gente for ver lá o 525 e o 535, a ação rescisória é a partir da decisão do Supremo. Coisas julgadas frágeis, que podem ser rescindidas depois da decisão do Supremo, e a gente vai ficar anos e anos aguardando o Supremo decidir. Eu trabalhei em uma ADI, tem um mês mais ou menos, que ela foi ajuizada em 2000. 20 anos. 20 anos, sobre um tema super relevante, que sobre planejamento tributário, artigo 116 do CTN. 20 anos aguardando o Supremo decidir. E aí foi para julgamento e teve um pedido de vista e não decidiu. Então, isso é muito grave, muito grave. E aí vem outro tema interessantíssimo, Adonias, eu acho até que você já tratou disso aqui,
que são julgamentos virtuais. Julgamentos virtuais. O Supremo Tribunal Federal, agora, ele teve uma recente mudança no regimento interno do Supremo para permitir que todo e qualquer processo possa ser julgado virtualmente. Todo e qualquer processo possa ser julgado virtualmente. E aí, me permita, Adonias, como o enfoque aqui é bastante prático, eu recebo muitas dúvidas dos advogados para saber como atuar nesses casos de amigos meus, né, que me ligam, Paulo, meu processo está no virtual, me explica aí qual é a diferença. E aproveitar, vou fazer uma diferença aqui rapidinho. O Supremo tem dois modelos de julgamentos hoje virtuais. Um é por causa da pandemia, o outro não mais. O primeiro modelo é totalmente virtual. Totalmente virtual. Você manda a sua sustentação oral gravada até a terça-feira. E na segunda-feira começa o julgamento. E esse julgamento vai se estender por 6 dias úteis. Por isso que eu te falei, Adonias, que eu estava às voltas aqui com a pauta, porque ontem eu estava na correria para mandar a sustentação oral dos casos que vão começar na sexta. E hoje eu estou na correria, despachando nos gabinetes dos casos que vão encerrar na sexta. Percebeu? Então, tem uma vantagem esse julgamento. Qual é a vantagem? Você tem 6 dias úteis para trabalhar. Antigamente não, era ali, na sessão, na hora e tal, os votos eram proferidos. Agora não, você tem 6 dias úteis para trabalhar. Então, assim, você sabe o voto do relator na sexta-feira, e aí você começa a correr os gabinetes para poder expor suas razões e tal. Então, esse é o julgamento totalmente virtual. Além disso, por causa da pandemia, nós temos o julgamento por videoconferência, que é isso que está acontecendo aqui, né? Nós estamos aqui presencialmente, né? Nós 3 estamos aqui conversando presencialmente. Então, isso aqui que aí acontece normalmente às quartas e às quintas-feiras. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? E essa é a segunda revolução que eu queria falar do Supremo Tribunal Federal hoje. Com o julgamento virtual, o Supremo está esvaziando o seu estoque. Em 3 meses do primeiro semestre, foram julgados mais temas tributários do que nos últimos 2 anos. Esse semestre, segundo semestre de 2020, eu tenho dito que vai ser um semestre histórico no Supremo Tribunal Federal. Histórico. Porque nunca se viu tantos temas sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal em tão pouco tempo. Nunca se viu. Anotem isso que eu estou dizendo. Vai entrar para a história do judiciário brasileiro o segundo semestre de 2020. Porque vão ser pacificados temas que estão há muito tempo aguardando posicionamento do Supremo, por causa do julgamento virtual. E aí vem a grande discussão. Isso é constitucional? Será que não há aí um cerceamento de direito de defesa? Você que está lá no Conselho Federal da OAB, Adonias, isso é um tema muito presente lá na OAB. Será que nós não estamos diante de um cerceamento de direito de defesa, com limitações à sustentação oral? Tem muita gente que diz, ninguém vai ouvir minha sustentação oral gravada que eu mando pelo sistema. Eu não tenho possibilidade de influenciar definitivamente. Mas, por outro lado, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Se não for assim, na minha opinião, não haverá julgamento. O sistema anterior é um sistema que não funciona com a abertura que o Supremo tem. O que me parece que vai acontecer é que o Supremo vai dar uma grande baixa na sua pauta. Os processos estão pendentes. E a partir do momento que ele tiver um número razoável de processos, nós vamos voltar a ter uma predominância de julgamentos presenciais. Me parece que isso é uma consequência. Então, a segunda revolução do Supremo Tribunal Federal é a virtualização. Julgamentos virtuais, nós temos que nos adaptar a essa realidade.
não é algo exclusivo da pandemia, não é, veio para ficar, e que, se a gente fosse tratar de minúcias dos julgamentos virtuais, isso era objeto de um outro evento, que eu acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir aqui. Inteligência artificial, o Supremo hoje tem um projeto do Victor, trabalhando lá na inteligência artificial, no tribunal, para selecionar demandas, para aplicar, principalmente, jurisprudência pacificada. Então, eu diria que hoje nós estamos diante de duas revoluções no Supremo Tribunal Federal. E revoluções essas que vão mudar totalmente o Supremo do ano que vem para frente, com uma Corte Suprema para julgar poucos casos e, acredito eu, julgar com mais qualidade. Que é uma revolução em termos de admissibilidade recursal e uma revolução em termos de julgamento de temas relevantes. E é isso aí, meu amigo Adonias. Eu encerro por aqui, estou à disposição. Acho que houve algumas perguntas aí, né? Não estou acompanhando o chat do... Obrigado, Paulo. Nós temos, na realidade, duas perguntas e também temos uma pergunta para Elias aí. Acho que a gente pode fazer uma sua, uma dele e outra sua. A primeira aí, que tivemos aí para você, é de Raimundo Rolim. Ele comenta o seguinte: o cuidado da STF ao alterar o entendimento sobre a natureza jurídica da matéria entre constitucional e infra tem que ser redobrado, além de enfrentar o ônus argumentativo dessa alteração. É um comentário, na realidade, né? Uhum. Eu concordo plenamente. É isso aí. Isso. E temos alguém aqui Múzio Cafezeiro, que está dizendo aqui que persegue você, viu? O Múzio. Cuidado que você tem perseguidores. Cara, o Múzio... aí de Brasília. O Múzio é Paulo muito... Mendes, sempre te perseguindo, buscando um pouco desse conhecimento. Fale um pouco do controle de aplicação de precedentes e reclamações no âmbito do STF, né? Tá. Eu respondo logo? Siga aí. Já estamos nesse tema. Vamos lá. Controle de aplicação de precedentes. Mandar um abraço para o Múzio. Eu gosto muito do Múzio. O Múzio é um parceirão. Eu estou dando um curso, Adonias, sobre recursos nos tribunais superiores. E muito legal esse curso. Tivemos mais de 2.000 inscritos. Está sendo muito legal. E o Múzio está sempre lá, fazendo as melhores perguntas. Está lá comigo. Isso é algo muito, muito interessante, porque é o seguinte: a partir do momento que o Supremo define um tema, como eu disse aqui, se a gente for olhar lá o artigo 1030, especialmente, ocorre um trancamento de instância. O Supremo decidiu, trancou a instância, não sobe mais nada. E a grande pergunta é: como é que nós podemos fazer com que o Supremo, eventualmente, reveja esse entendimento? Esse é o grande problema. Como o Supremo pode rever um entendimento pacificado pela sistemática dos recursos da repercussão geral? E eu costumo... E aí há uma crítica muito grande, né, Adonias, nesse particular, dizendo que o sistema se fechou, não tem como oxigenar a jurisprudência dos tribunais superiores, não é possível fazer com que o Supremo reveja esse entendimento, porque não sobe mais nada. E aí, de fato, se a gente for olhar a sistemática processual hoje, como é que acontece? O Supremo decidiu, o tribunal de origem aplica. Se você interpuser recurso extraordinário, esse recurso extraordinário vai ser inadmitido porque o Supremo já decidiu. E contra essa inadmissibilidade só cabe um agravo interno na origem. E acabou. Você não consegue mais acessar o Supremo Tribunal Federal quando o tema está decidido em repercussão geral. E a grande pergunta é: como é que nós podemos viabilizar eventual superação de entendimento, viabilizar uma reanálise do tema? E aí eu costumo apontar três caminhos para a gente fazer isso.
Isso é muito importante na prática, pessoal. Primeiro caminho. Se vocês olharem o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC, 988, parágrafo 5º, inciso 2, ele permite o ajuizamento de reclamação depois do julgamento do agravo interno. Então, depois do julgamento do agravo interno, caberia, porque houve aqui o esgotamento da instância ordinária, cabe o ajuizamento de reclamação no Supremo. Por meio dessa reclamação, vocês podem tentar uma distinção no seu caso, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal tem admitido superação de entendimento em reclamação. Tem alguns precedentes do Supremo já reconheceram essa possibilidade. Então, primeiro caminho para viabilizar uma oxigenação do Supremo. Reclamação do 988, parágrafo 5º, inciso 2. E vejam, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que o Superior Tribunal de Justiça fechou essa porta. O STJ disse que não cabe essa reclamação. Mas no Supremo cabe, é aceita, e, logicamente, ela é aceita de maneira muito excepcional. Como deve ser, né? Porque senão o sistema de precedentes vai por água abaixo. Segundo caminho. É possível que se postule no seu recurso extraordinário uma superação da regra do 1030 do CPC. O que diz o 1030? 1030 diz que seu recurso extraordinário vai ser inadmitido se já tiver precedente do Supremo. O que é possível você fazer? Você convencer o tribunal, o presidente do tribunal, ou o vice-presidente, quem faz a admissibilidade, que aquele tema precisa ser revisto. E a partir desse convencimento, o presidente ou vice-presidente supera a regra do 1030 e manda processar seu recurso extraordinário. Isso é difícil? Dificílimo. Mas eu já consegui uma vez. Eu trabalhava no TRF da 4ª Região, o STJ tinha um entendimento lá que o 741 do CPC só se aplicava na declaração de inconstitucionalidade, não na declaração de constitucionalidade. E eu fui conversar com o vice-presidente e consegui convencê-lo disso. Meu recurso especial subiu, só que o STJ manteve o entendimento. Errado, né? Mas, enfim, a gente conseguiu romper a barreira da admissibilidade. E o terceiro caminho, esse terceiro caminho eu acho bem legal, que é uma interpretação do artigo 1041 do CPC. 1041. Quem tiver com a legislação aí, dando uma de professor, hein, Adonis? Abra aí no artigo 1041. O artigo 1041, ele possibilita que o tribunal se rebele contra o precedente. Né? Ele diz assim, olha, se o tribunal não se retratar, o recurso extraordinário sobe. Não é isso que diz o 1041, a possibilidade dele não se retratar, dele não aplicar o precedente. Como é que a gente deve interpretar o 1041? Da seguinte forma. O tribunal pode aplicar isso aqui quando ele quiser? Não, porque senão ele está desrespeitando o 1027, que determina o respeito aos precedentes. Não pode. O 1041 deve ser interpretado como uma possibilidade de as partes convencerem o tribunal de que o STJ ou o STF precisa rever o seu entendimento. O tribunal, convencido disso, excepcionalmente, claro, ele não se retrata, e o recurso especial, o recurso extraordinário, sobem para o STJ e para o STF, para que o STJ e o STF possam rever o seu entendimento. E percebam que o 1041, finalzinho do caput, ele remete ao 1036, parágrafo 1º. Olha como tudo faz sentido. O 1036, parágrafo 1º, diz justamente que os tribunais podem selecionar temas para a formação de precedentes.
Ou seja, não é qualquer tema que eles podem aplicar o 1041, não. Só nas hipóteses em que eles entenderem que é necessário rever o entendimento em repetitivo ou repercussão geral e, portanto, eventualmente, modificar seu entendimento. Então, esses são os 3 caminhos, meu caro Múzio, que me parecem viáveis para nós tentarmos fazer com que os tribunais superiores oxigenem a sua jurisprudência e não estejam, portanto, encastelados nos entendimentos adotados. Obrigado, Paulo. Eu tenho até uma curiosidade para lhe falar sobre Múzio, porque lá no YouTube não aparece o nome dele. Ele assinou agora, ele fez a pergunta e assinou. Mas ele se identifica como como é? Bytecasting. Bytecasting Guide Pescaria. Eu fiquei intrigado. Ele também fez uma pergunta para Elias. Não tinha dito que ele era músico e tudo mais. Eu fiquei intrigado com isso, então eu joguei no Google. E aí descobri, na realidade, que ele tem um site, enfim, de pescaria, de coisas de pesca. Então, músico, espero que as perguntas tenham sido aí respondidas. Gente, Legal. por conta do horário, até porque vai ter um outro evento da ESA às 20 horas, a gente vai precisar encerrar. Antes de encerrar, tem uma última pergunta que ficou para Elias, que eu já coloquei lá em cima aqui no nosso chat, que a conta do advogado que comprove ter recebido depósito judicial de cliente pode sofrer bloqueio do Bacenjude? O que você acha, Elias? Eu acho que a pergunta ela só teria que ser um pouco mais contextualizada, né? Se a dívida ela for do advogado e, obviamente, houver um crédito contra ele e um bloqueio de Bacenjude contra ele, mas se demonstre que a titularidade daquele saldo, na verdade, não pertence ao advogado, pertence ao cliente, resposta, quer dizer, apesar do Bacenjude ter feito o bloqueio, naturalmente, eu acredito que o cliente ele terá condições de mostrar que o valor é dele e não propriamente do advogado, e o juiz deverá levar isso em consideração. É uma questão aqui de titularidade do valor, né? Eu acredito que se foi esta a pergunta, a resposta mais jurídica para o assunto num primeiro momento, o juiz não terá como não fazer o bloqueio, é um movimento natural, mas, naturalmente, devidamente demonstrada que a real titularidade do saldo não é do advogado, mas sim ele recebeu em nome de um terceiro, o cliente haverá como demonstrar que tem condições de salvar, né, aquele numerário que pertence a ele, né? Maravilha. Queria, para finalizar mesmo agora, porque já estamos assim quase 8 horas, e vejam que a ESA da Bahia não para, né? 8 horas já tem. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, de verdade, né? Eu acho que eu tenho visto, tenho acompanhado no Instagram, muito ativo. Meus parabéns, Adonias, pelo trabalho que você vem fazendo. É um serviço, na verdade, muito útil para os processualistas em geral e também para aqueles que militam. Meus parabéns, né? E uma honra aqui ter ouvido o professor Paulo Mendes. Sempre um grande aprendizado. Muito obrigado. Não é à toa que ele tem fãs, né? Dos mais diversos setores, né? Então... Maravilha. Obrigado, Elias. Satisfação recebê-lo aqui na ESA da Bahia, ainda que virtualmente. A casa está aí à sua disposição. Volte sempre, tá bom? Paulo, obrigado você também. Suas últimas palavras aí para se despedir. Eu agradeço mais uma vez também. Seria muito melhor, Adonias, se nós estivéssemos aí em Salvador. Agora a gente já comeu uma muqueca ali na beira da praia, mas fica esse crédito meu e do Elias aí contigo, hein? Mas eu tô devedor de um bocado de gente. Eu imagino. E não dá para converter em obrigação pecuniária. Essa é a obrigação de fazer. É infligível. Então, agradeço muito. Para mim é uma alegria estar aqui contigo. Você
é uma pessoa muito que eu quero muito bem, Adonias. Você foi uma referência para mim no início da minha vida profissional. Eu aprendi a gostar de processo civil pela sua mão e pela mão do professor Zarif, estudando lá, Vicente Greco ainda, lá pelos idos de 2001, 2000. Capa verdinha e branca, né? A capa bem palmeirense, aliás, está na moda, né? E é uma alegria estar aqui com o Elias também, já cumprimentei pela palestra dele e sou um admirador seu aí, estou acompanhando de longe aqui suas andanças e vamos nos corresponder mais. Um abraço, meus amigos. Maravilha, obrigado, Paulo, obrigado, Elias. Queria agradecer a Daniela. Daniela, como sempre, sem você aqui, cuidando da nossa transmissão, não seria possível. Queria reiterar mais uma vez o agradecimento à diretoria da OAB da Bahia, nosso presidente Fabrício, nossa vice-presidente Ana Patrícia, Marilda, Maurício Li, Hermes, nossos diretores aqui da OAB da Bahia, a Thaís, nossa diretora-geral da ESA aqui da Bahia, e a toda a diretoria da ESA. Queria agradecer a todos que nos assistiram, seja agora ao vivo, os que vão assistir depois. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, teremos mais um Colocando o Processo em Prática. Receberemos Eduardo Costa e Lúcio Delfino, ambos são editores e diretores da RBD Pro, que é a Revista Brasileira de Direito Processual, e teremos um sorteio, como já disse, de um exemplar da revista. Tá joia? Obrigado a todos, boa noite, fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima. Valeu, até mais. Um abraço.